Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Essa é uma frase bem conhecida, atribuída a Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda no regime de Adolf Hitler. Será que é assim que funciona mesmo? Talvez exista alguma coisa na sua vida que seja difícil para você aceitar. Pode ser uma escolha que você fez ou alguma coisa que te aconteceu. Lidar com a realidade daquilo que queríamos que de alguma forma fosse diferente é um desafio que, para ser vencido, nós precisamos passar por um doloroso processo de aceitação. Eu me chamo Manuel de Farias, eu sou psicoterapeuta e hoje nós vamos falar sobre o filme Ilha do Medo e como nós muitas vezes fugimos da realidade como uma forma de autoproteção e autodefesa. E como nós podemos lidar com isso de uma forma saudável e efetiva. Então fica aqui o aviso de spoilers caso tu não tenha assistido o filme. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Lançado em 2010, dirigido por Martin Scorsese e protagonizado pelo gigante Leonardo DiCaprio, o filme Ilha do Medo retrata de forma excepcional a fuga da realidade, explorando os limites da psique, principalmente no que diz respeito a traumas e culpa. O filme começa acompanhando o Marechal Ted Daniels e o seu parceiro Chuck Aul, que são enviados até um asilo para criminosos insanos que fica em uma ilha remota. Nossos protagonistas estão investigando o desaparecimento da paciente Rachel Solano, que supostamente fugiu da sua cela trancada sem deixar nenhum vestígio. Na medida em que a investigação avança, Ted começa a suspeitar da ocorrência de atividades obscuras na ilha. Ele acredita que os médicos da ilha estão realizando experimentos ilegais em pacientes, utilizando processos como lavagem cerebral e lobotomia. Além de tudo isso, existem duas coisas que estão perturbando o nosso protagonista: as lembranças do seu tempo na Segunda Guerra Mundial e a trágica morte da sua esposa, Dolores Channel, que foi assassinada por um incendiário chamado Andrew Ladies. Enquanto Ted procura por pistas, ele começa a suspeitar de que a paciente desaparecida está escondida em um farol misterioso na ilha. Inclusive é nesse local que ele acredita que os médicos estão realizando os experimentos. Em paralelo a isso, ele começa a ter algumas visões da sua esposa morta e de crianças afogadas, o que indica que a sanidade dele não tá muito legal. Depois de vários acontecimentos, Ted consegue chegar até o farol e confrontar os médicos. É então que a gente descobre que, na verdade, o Ted é um paciente daquela ilha. E o seu verdadeiro nome é Andrew Ladies. Ele foi internado na ilha depois de assassinar sua esposa, depois de ela ter afogado seus 3 filhos após um surto psicótico. Depois desse trágico episódio, a mente do nosso protagonista criou essa identidade de Ted Daniels como uma forma de escapar de toda a dor e toda a culpa pelo acontecido. E todo esse caso da Rachel Solano e da investigação foi apenas um cenário elaborado pelos médicos para tentar trazer o Andrew de volta para a realidade e assim evitar uma lobotomia. Inclusive, uma curiosidade desse filme é justamente o fato de Rachel Solano, que é essa paciente que o Ted está procurando, é um anagrama de Dolores Channel, que é a esposa dele. Os dois nomes utilizam as mesmas letras. A busca do Ted por respostas foi o que acabou revelando a própria fuga da realidade dele. Na última cena da obra tem um trecho que eu acho simplesmente maravilhoso, onde um dos médicos ali que faz o papel do parceiro do Ted na investigação fala com ele para testar, né, se ele tá curado mesmo ou se ele ainda tá fingindo ser o Ted. Então Andrew continua fingindo que é o Ted e diz essa frase que você viu no começo do vídeo. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Esse final deixou todo mundo intrigado. Afinal, o Andrew tá delirando mesmo ou ele tá fingindo que tá delirando? Eu particularmente acho que essa frase deixa bem claro que ele tá fingindo delírio. No caso, que ele prefere ser lobotomizado mesmo do que lidar com o que aconteceu. Ilha do Medo foi até bem nas bilheterias, né? Com um custo aproximado aí de 65 a 80 milhões de dólares e um faturamento de 245. Esse é um daqueles filmes que eu coloco na minha lista de obrigatórios, daqueles que tu precisa assistir. A trama é interessante, o plot twist é inesperado, o final é marcante. As atuações e esse misto de dúvida com reflexão que são gerados no final, eu acho sensacional. A maioria de nós, assim como o Ted, buscamos, de certa forma, escapar de situações dolorosas ou desconfortáveis na nossa vida. Quantos não utilizam redes sociais como forma de escape? Festas, bebidas, drogas, sexo, jogos, tudo aquilo que nós não utilizamos com temperança pode estar sendo apenas uma maneira de fugir da vida real. A própria procrastinação é um exemplo de fuga da realidade. Tudo que nós fazemos nasce de uma ideia. O problema é que no mundo das ideias não tem problemas,
problemas, não tem percalços, não tem imprevistos. Tudo é muito bonito e muito perfeito. Quando vamos de fato colocar a mão na massa e tirar uma ideia do papel, a gente se depara com o quê? Com a realidade. E é por isso que, de certa forma, a procrastinação é uma fuga, uma mentira. Uma mentira não deixa de ser uma mentira só porque você acredita nela. Inclusive, a própria concentração em excesso pode ser uma forma de fuga da realidade. Geralmente, aquilo que a gente chama de flow, que é quando a gente imerge completamente em alguma atividade, é algo positivo. Só que em alguns casos, isso pode ser também interpretado como uma maneira de evitar problemas ou emoções negativas. Encarar a realidade de uma situação complicada é desconfortável. E é por isso que muitas vezes a nossa mente ela utiliza estratégias para nos proteger do conflito com certos sentimentos. É o que a gente chama de mecanismos de defesa, como por exemplo a negação, que é quando alguém se recusa a aceitar ou reconhecer a realidade, ou a repressão, que é quando algo geralmente traumático, nós não lembramos de forma direta, gera algum sintoma emocional, como ansiedade, depressão, problemas psicossomáticos ou de comportamento. Esses mecanismos de defesa, eles podem até nos ajudar no curto prazo, porque de certa forma eles até estão ali para nos proteger. Só que no longo prazo é essencial que a gente enfrente a realidade e resolva os nossos conflitos. Existem outros estudos e teorias que abordam também essa questão da fuga da realidade, como a teoria do escapismo, que consiste justamente no ato de alguém evitar ou fugir, de realidades que sejam dolorosas ou desconfortáveis, se refugiando em algum alívio emocional temporário, como por exemplo o consumo de mídias, filmes, videogames, livros ou coisas mais danosas, como pornografia, festa, droga. Esse tipo de fuga realmente pode te gerar um certo alívio no curto prazo. Só que isso é um tipo de ferramenta que visa enfrentar somente a emoção. Ou seja, eu não quero sentir essa emoção ruim, então fugir da realidade vai fazer com que eu evite sentir isso. Só que no longo prazo é bem mais interessante que ao invés de tu enfrentar a emoção, tu enfrente o problema que causa essa emoção ruim. Outro fator bem comum na fuga da realidade é a insatisfação gerada por uma falha narrativa. Eu gosto muito dessa questão da adaptação narrativa como ferramenta terapêutica. Todos nós temos um roteiro de vida ideal, só que muitas vezes isso não é nada congruente com o seu eu atual, o nosso eu real. E essa incongruência pode acabar gerando uma insatisfação e, consequentemente, a busca por uma fuga da realidade. Analisando o nosso protagonista Andrew, devido a esses traumas da guerra, de ter perdido os filhos e assassinar a própria esposa, é bem comum associar ele ao diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, que é algo bem comum em veteranos de guerra, e também da dissociação, que é uma forma bem extrema de fuga da realidade, onde o indivíduo se desconecta totalmente dessa experiência traumática, muitas vezes criando até uma realidade alternativa, que é o caso desse personagem interpretado pelo DiCaprio. Bom, a gente já viu nesse vídeo que enfrentar a realidade pode sim ser uma coisa bem desafiadora, mas existem algumas abordagens bacanas para você começar a enfrentar os seus problemas de frente, de forma que você comece a crescer de fato. A primeira delas é a aceitação, é reconhecer os desafios, os problemas, as dores e todas essas emoções como parte do que é ser uma pessoa, do que é ser um ser humano. Reconhecer isso é essencial porque muitas vezes a gente gasta uma energia gigantesca lutando contra uma coisa que é simplesmente impossível de mudar, e isso acaba intensificando ainda mais o sofrimento. Lembrando que aceitar não é exatamente se conformar, mas é reconhecer que algumas coisas estão fora do nosso controle e buscar maneiras de agir sobre aquelas coisas que nós de fato podemos mudar. Tá tudo certo sentir raiva, tristeza, frustração, tu não precisa demonificar esses sentimentos. É como a gente acabou de falar, é normal do ser humano sentir essas coisas às vezes. Outra ferramenta bem interessante pra gente se colocar no presente, no aqui e no agora, é o mindfulness, ou como a gente chama no português, atenção plena. A maior parte do sofrimento das pessoas está em viver no passado ou se preocupar com o futuro. Quando a gente se concentra em entender o que a gente está pensando e sentindo agora, nós saímos desse excesso de passado e excesso de futuro e voltamos para o presente. E esse tipo de exercício ajuda muito a gente a lidar com o desconforto sem precisar recorrer a alguma fuga ou negação. Você pode praticar essa atenção plena através de uma meditação simples, que é basicamente sentar, ficar em silêncio e se concentrar, prestar atenção na própria respiração. Esse exercício é legal de fazer também em algumas tarefas cotidianas, tipo quando você está lavando as mãos, você prestar atenção, sentir a água batendo nas suas mãos, a água correndo nas suas mãos. Quando você vai comer algo, você prestar atenção no sabor daquele alimento. Isso vai te treinando para cada vez mais viver o momento presente. E quando tu se deparar com uma situação difícil, tenta se perguntar: o que eu tô sentindo agora? O que eu tô pensando agora? Sem ter uma pressa de mudar isso, de resolver isso na hora. É só para identificar mesmo, para você entender a si mesmo. Tudo isso vai te ajudar a melhorar a tua clareza, tanto mental quanto emocional, o que é essencial para enfrentar a realidade de uma forma equilibrada. E pensa comigo, é impossível você estar realmente presente em uma atividade se a tua cabeça tá só no passado ou só no futuro. Então, assim que terminar esse vídeo, eu te convido a praticar tudo isso que eu acabei de te falar, fazer essa reflexão sobre o que está no seu controle e o que você precisa reconhecer e aceitar como
como parte da vida. Quando tu consegue visualizar as tuas possibilidades, tu para de gastar energia fugindo da realidade e começa a usar essa energia em ações práticas, em coisas reais. E no médio e longo prazo isso é excelente pro teu crescimento. E lembra sempre, você não precisa enfrentar as suas dificuldades sozinho. Buscar ajuda profissional pode ser um divisor de águas na tua vida. Tem muita coisa que a gente não consegue enxergar sozinho, que a gente não consegue raciocinar sozinho. E é por isso que a ajuda de um psicólogo ou de um psicoterapeuta é essencial para que a gente consiga desenvolver a nossa inteligência e uma capacidade de lidar com as coisas sempre conectado com a realidade, beleza? Para mais conteúdos como esse, considere se inscrever no canal, deixar um like. Se tu tá assistindo pelo celular, tem um botãozinho aí embaixo chamado Hype, que ajuda o nosso vídeo a chegar até mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.